A poeira pairava sobre Capua, como fumaça sobre uma fogueira. De debaixo da terra ouvia-se o tinir de ferro, o cheiro de suor e sangue. E nas masmorras da escola de gladiadores, dezenas de homens acorrentados ouviam a chuva bater nas paredes, a sua única contagem do tempo. Ninguém sabia então que esses homens em breve desafiariam o exército mais poderoso do mundo antigo. A questão é, como escravos sem armas e treinamento conseguiram fazer Roma tremer? E o que fez homens comuns empunharem a espada contra um império que não conhecia derrotas? A resposta está oculta num nome: Espartaco. Mas para entender por que ele se tornou o símbolo da revolta, é preciso começar com o que os romanos chamavam simplesmente de espetáculo. Os jogos de gladiadores não eram apenas um espetáculo, mas uma ferramenta política. Escravos, criminosos condenados, prisioneiros de guerra, todos eles se transformavam em brinquedos vivos para a multidão. Segundo as descrições do historiador Apiano, em meados do primeiro século a.C., havia milhares desses gladiadores por toda a Itália. Eles eram ensinados a lutar não pela vitória, mas pelo espetáculo. Um capacete, uma espada curta e um escudo de bronze pesando cerca de 10 quilos. Assim eram suas armas e armaduras. Quando o rugido da multidão se misturava com o cheiro de sangue, a arena se transformava num inferno de areia e aço. Nessas escolas nascia um tipo especial de guerreiro, um homem cuja vida valia uma única moeda. Não era um soldado, nem um escravo, nem um cidadão. Os romanos os chamavam de servi pugnaces, escravos treinados para a batalha. Seus corpos eram adornados com cicatrizes e seus olhos, a fúria silenciosa daqueles que já haviam morrido por dentro. Arqueólogos que escavaram os restos da escola de gladiadores em Capua encontraram ossos com sinais característicos de treinamento, fraturas que se consolidaram num ângulo incorreto e rachaduras nos crânios. Cada golpe ali era um ensaio para a morte, mas nessas mesmas masmorras amadurecia uma conspiração que mudaria a história. Entre os escravos havia um trácio, alto, de ombros largos, com uma cicatriz na bochecha. Fontes escrevem que ele serviu no exército romano antes de ser vendido como escravo. Ele sabia como uma legião era formada, como soava o sinal de ataque e o que era disciplina. O nome dele, Espartaco. E quando ele ouviu a palavra liberdade pela primeira vez de seus companheiros, não era um sonho, era uma ordem. Os romanos tinham uma palavra para aqueles que ousavam se rebelar contra o poder: rebeles, perturbadores da paz. Mas essa revolta não começou como uma guerra, mas como uma fuga desesperada. No ano 73 a.C., cerca de 70 gladiadores, armados com facas de cozinha e espetos, romperam a guarda da escola e apreenderam uma carroça com armas reais. O seu caminho levava-os ao Monte Vesúvio, então ainda não um vulcão ameaçador, mas apenas uma colina coberta de vinhas. Lá, entre rochas e vinhas, construíram um acampamento. Um lugar onde, pela primeira vez em anos de escravidão, eles podiam respirar livremente. E, no entanto, era apenas a calma antes da tempestade, pois Roma não perdoava tais erros. Enquanto lá embaixo, pelas estradas da Itália, marchavam as legiões, no acampamento no Vesúvio nascia um exército que não deveria existir. Um exército de escravos fugitivos, dispostos a morrer não pela glória, mas pelo direito de serem humanos. Nas encostas do Vesúvio, à sombra das videiras, fervia uma nova vida. Exilados, assassinos, prisioneiros, aqueles que Roma considerava escória, agora aprendiam a lutar lado a lado. Eles chamavam-se irmãos. Segundo Plutarco, Espartaco não apenas fugiu. Ele organizou um destacamento, construído segundo regras militares rigorosas. Do caos dos escravos, ele criou uma estrutura que lembrava uma legião, mas nascida não por ordem, e sim pelo desespero. Os romanos, confiantes na sua invencibilidade, inicialmente nem sequer levaram isso a sério. Contra os escravos fugitivos foi enviado um pequeno destacamento sob o comando do pretor Cláudio Glabro. Apenas cerca de 3.000 soldados, recrutados à pressa.
Esses guerreiros usavam leves couraças e espadas curtas, gladios, de onde surgiu a palavra gladiador, mas faltava-lhes disciplina. Espartaco, por sua vez, usou o que tinha à mão. Nas mãos de cada escravo não havia uma arma, mas sim uma ferramenta. Lâminas de foices, lanças de caça, pedaços de correntes. Assim nasceu o primeiro conceito no seu acampamento, armamento improvisado. Os romanos diriam arma rúdia. De facas de cozinha faziam punhais, de aros de carroças escudos, de correntes chicotes. Mas a arma mais perigosa tornou-se a sua determinação. Quando Glabro cercou o seu acampamento no Vesúvio, Espartaco percebeu: lutar de frente era suicídio. Então ele propôs um plano que mais tarde os historiadores chamariam de um dos mais ousados da antiguidade. Os fugitivos teceram cordas de videiras, desceram à noite por um rochedo íngreme e atacaram os romanos pela retaguarda. Todo o destacamento de Glabro foi aniquilado. De escravos cativos, pela primeira vez na história, nasceu um exército que venceu uma legião. Roma estremeceu. Nas ruas, o nome de Espartaco era discutido como uma maldição. O Senado convocou uma sessão extraordinária e, para a província da Campanha, enviaram um exército já completo sob o comando do pretor Varínio. Segundo o testemunho de Apiano, a esta altura, o exército de escravos fugitivos contava com não menos de 70.000 homens. Eles seguiam um homem que não tinha nem título, nem nobreza, mas tinha um objetivo. Cada manhã começava com o treino. Espartaco forçava os seus homens a marchar, a manter a formação, a aprender por sinais. Guerreiros criados na escravidão pela primeira vez souberam o que era disciplina, não por medo, mas por fé. No acampamento vigorava a ordem. Roubo era punido com a morte, covardia com o exílio. Até a comida era dividida igualmente. Um caldeirão, um pão, um destino. Nesse momento nasceu um conceito que mais tarde se tornaria um símbolo de resiliência: contubernium. Assim os romanos chamavam a família de combate. 8 pessoas que comiam, dormiam e morriam juntas. Espartaco adotou esse princípio, e de escravos ele fez destacamentos coesos. Cada unidade escolhia o seu líder, mas as ordens vinham apenas dele. Não era uma revolta, mas já uma força organizada. Roma respondeu com crueldade. Os rebeldes começaram a ser perseguidos, executados sem julgamento. Mas quanto mais escravos morriam, mais novos se juntavam. No sul da Itália, já se dizia que cada terceiro camponês estava pronto para se livrar do jugo. Quando o exército de Espartaco marchou para o norte, não parecia uma gangue de fugitivos, mas uma tempestade em movimento. Mulheres, idosos, crianças, famílias inteiras seguiam-no. Segundo várias fontes, poderiam ser já mais de 120.000. Numa das batalhas perto do Monte Gargano, Espartaco novamente demonstrou o gênio da tática. Contra ele, Varínio avançou com 2 legiões. Os romanos formaram-se na sua formação padrão, triplex acies, uma linha tripla. Mas Espartaco usou o terreno, forçando o inimigo a avançar num desfiladeiro estreito, onde a formação dos legionários se desfazia. Os seus homens atiravam pedras e lanças de cima, cobrindo os romanos com uma chuva de flechas. Quando estes começaram a recuar, ele atacou frontalmente, rompendo o centro. Varínio fugiu, perdendo quase metade do exército. Plutarco escreveu que, após essa vitória, Espartaco proibiu celebrações e luxo. Ele entendia, a sua força não estava nos saques, mas na ordem. Ele até ordenou que os romanos caídos fossem enterrados com honras, um gesto raro para um inimigo. Era um sinal. Eles não eram selvagens, mas guerreiros. Mas em Roma esse gesto foi percebido como um desafio. Achados arqueológicos confirmam a escala do seu movimento. Cerâmica encontrada ao longo das antigas estradas militares mostra uma súbita interrupção do comércio e a destruição de vilas na Campânia e na Lucânia exatamente nesses anos. A Itália tremia. Nas estradas reinava o silêncio, interrompido apenas pelo distante zumbido de pés a marchar. Naqueles meses, o exército de escravos tornou-se mais do que apenas uma revolta. Tornou-se uma ideia,
uma ideia que Roma não podia permitir que sobrevivesse, pois se um escravo podia desafiar o império e vencer legiões, o que impedia outros de fazer o mesmo? E então o Senado decidiu agir de outra forma. Contra Espartaco não se moveram pretores, mas sim um cônsul. Este era Hélio. Mas nem os títulos nem as patentes já garantiam a vitória, pois por trás de cada golpe de Espartaco estava a memória daqueles que morreram na arena, e as vozes daqueles que queriam apenas uma coisa: que os seus filhos não nascessem mais em correntes. A primavera do ano 72 a.C. trouxe à Itália não o cheiro de flores, mas o fumo de fogueiras. Nos vales da campanha, o metal retumbava, e nas estradas jaziam estandartes queimados. O exército de escravos sob o comando de Espartaco já não se escondia. Marchava abertamente, devastando as guarnições romanas uma após a outra. Segundo o testemunho de Apiano, os rebeldes libertaram dezenas de milhares de prisioneiros e capturaram enormes reservas de alimentos. Começaram a mover-se para o norte, em direção aos Alpes. Nesta marcha, Espartaco falou pela primeira vez sobre regressar a casa, para além das montanhas, para a liberdade. Mas Roma estava determinada a detê-lo a qualquer custo. Contra Espartaco avançaram imediatamente dois cônsules, Hélio e Léntulo. Cada um comandava 2 legiões. Isso significava mais de 20.000 guerreiros treinados, divididos em manípulos, unidades de combate de 120 homens. A disciplina romana deveria novamente confrontar a fúria dos escravos. E, no entanto, quando o confronto ocorreu perto do Monte Gargano, as legiões foram esmagadas. Espartaco atacou súbitamente, ao amanhecer, num nevoeiro denso. Ele próprio liderou a ala de ataque, armado com um gládio tirado de um centurião morto. Plutarco escreveu que ele lutou nas primeiras fileiras, e os seus guarda-costas juraram morrer antes de permitirem que os romanos tocassem o seu corpo. A derrota dos cônsules foi uma humilhação para o Senado. Mas o mais terrível para Roma não foi isso. Após a vitória, Espartaco não sitiou cidades, não marchou sobre Roma. Ele virou o exército para o norte, em direção aos Alpes. Isso significava que o seu exército não era apenas uma horda, mas uma força com um plano. Ele queria tirar os escravos da Itália para que pudessem dispersar-se pelas suas terras natais, para a Trácia, Gália, Germânia. No entanto, o exército de escravos deixou de ser um corpo único. Disputas começaram dentro do acampamento. Parte dos guerreiros, principalmente gauleses e germanos sob o comando de Crixus, exigiam marchar sobre Roma para destruir o inimigo. Espartaco compreendia que isso era loucura. Ele não tinha máquinas de cerco, tropas de engenharia, suprimentos, mas não conseguiu conter a multidão. Crixus separou-se com 30.000 guerreiros e logo caiu numa emboscada das tropas consulares. Quase todos morreram. Arqueólogos encontraram no local da batalha, perto do Monte Gargano, vestígios de um enterro em massa. Mais de 3.000 corpos sepultados à pressa. Entre eles, segundo a lenda, estava Crixus. Essa derrota foi um aviso para Espartaco. Ele novamente conduziu o exército aos Alpes, mas em algum lugar no norte, perto do rio Pó, parou. Por quê? Ainda se discute. Alguns historiadores acreditam que os seus guerreiros se recusaram a deixar a Itália. Outros que Espartaco percebeu. A liberdade para além dos Alpes era inatingível para uma massa tão grande de pessoas. Segundo Apiano, ele virou o exército de volta para o sul. E então Roma compreendeu. Não era um fugitivo, era um inimigo. Os romanos chamavam a tais reviravoltas de decursus, o círculo do destino. O exército de escravos novamente se dirigiu para o sul, destruindo vilas e armazéns. Rumores sobre o mar de fugitivos espalhavam-se mais rapidamente do que os mensageiros do Senado. Até os habitantes de Roma começaram a fortificar as suas muralhas, embora a cidade não visse guerra há muitas décadas. Nos mercados, o pão encareceu, e nas províncias começaram revoltas. Roma respondia com cada vez mais fúria.
Aos cônsules sucedeu um novo general, Marco Licínio Crasso. O homem mais rico de Roma, ele não buscava glória, buscava ordem. Historiadores escreveram que ele próprio se ofereceu ao Senado para pagar a campanha contra Espartaco do seu próprio bolso. Para ele, não era apenas uma guerra, era uma oportunidade de mostrar que o ouro podia vencer a espada. Crasso começou com disciplina. Ele ordenou a execução de 1 em cada 10 legionários que haviam recuado diante dos escravos. Isso era chamado de desciamação, uma antiga punição, quando 1 em cada 10 soldados morria pelas mãos dos seus camaradas. O medo restituiu a ordem aos romanos. As legiões pararam de fugir. Enquanto isso, Espartaco fortificava-se na Lucânia e na Calábria, no extremo sul da península. Ele novamente construiu um acampamento, preparando-se para um novo ataque. Agora ele tinha menos homens. Por diversas estimativas, cerca de 60.000. Parte morreu, parte dispersou-se. Mas aqueles que restaram não eram apenas escravos fugitivos. Eram veteranos de dezenas de batalhas, endurecidos e leais ao seu líder. No acampamento, reinava o silêncio. Os homens forjavam armas, as mulheres enfaixavam os feridos, as crianças recolhiam lenha. À noite, Espartaco percorria as fileiras e falava com cada um. A sua voz estava rouca de areia e vento, mas nela ressoava a força. Ele já não sonhava em regressar. Agora ele falava apenas de uma coisa: da honra de morrer livre. Roma também se preparava. Crasso reunia 8 legiões, cerca de 40.000 homens. Eles marchavam pela Via Ápia, construída como um osso reto, e carregavam nos escudos os símbolos das águias. 2 mundos aproximavam-se um do outro. Um nascido da escravidão, o outro do ferro da lei. E nas colinas do sul da Itália, em breve decidir-se-ia quem permaneceria na história: o Império ou o homem que o desafiou. O inverno do ano 71 a.C. trouxe frio à Itália, mas não paz. O vento impelia pelas estradas a cinza das aldeias queimadas e atrás da Via Ápia construíam-se fortificações. Crasso compreendia. Espartaco não era apenas um inimigo, era um símbolo e precisava ser aniquilado de forma exemplar. Ele ordenou a escavação de um fosso com 6 metros de largura e quase 80 quilômetros de comprimento, de mar a mar, para isolar o exército de escravos na Calábria. Foi uma obra de engenharia colossal, rara até mesmo para Roma. Os legionários trabalhavam dia e noite fortificando as muralhas, enchendo os fossos com água. Esta linha tornou-se uma barreira que ninguém antes havia conseguido romper. Mas Espartaco não era ninguém. Segundo a descrição de Apiano, quando o seu exército se viu encurralado entre o mar e o fosso, ele tomou uma decisão que a muitos partiu o coração. Numa das noites escuras, sob a chuva, ele ordenou que se cobrisse parte do fosso com os corpos de animais caídos e feixes de ramos. Quando a terra se transformou num lamaçal, milhares de pessoas avançaram. Eles romperam as fortificações romanas, esmagando os postos de guarda e deixando para trás apenas fumaça e gritos. Não foi uma fuga, foi um segundo nascimento. Após a ruptura, Espartaco voltou a estar em movimento. Ele queria ir para o norte, para Brindisi, onde esperava transportar o exército para a Grécia. Algumas fontes mencionam que ele até tentou negociar com piratas, prometendo-lhes ouro por navios. Mas estes, como muitas vezes acontecia no mundo antigo, traíram-no, pegaram o pagamento e desapareceram. Quando o exército se aproximou da costa, não havia velas nem aliados. Apenas o mar vazio e o vento frio. Agora ele não tinha saída. O exército de Crasso avançava do norte, e do oeste aproximavam-se as legiões de Pompeu que regressava da Espanha. A Itália encolhia-se como um punho. Então Espartaco reuniu os seus líderes. Ele estava descalço sobre uma pedra, segurando um gládio nas mãos. Plutarco escreveu que ele matou o seu próprio cavalo à frente deles, dizendo: "Se vencermos, pegarei qualquer um dos vossos. Se perdermos, ele não me será necessário."
Não foi um gesto de louco, mas um ritual, um juramento de que não recuaria. O exército de escravos preparava-se para a última batalha. O seu acampamento situava-se perto do rio Silar, nas montanhas da Lucânia. Cada ferreiro transformava ferro em espada. Cada criança carregava flechas. As mulheres rezavam aos deuses que Roma muito havia esquecido. Entre elas corria o rumor de que Espartaco vira em sonho serpentes a descer do céu, um sinal de que o destino estava próximo. Os romanos construíam acampamentos com uma precisão digna de uma maravilha da engenharia. Cada fosso, cada torre tinha o seu lugar. Os sinais eram transmitidos por meio de trombetas de bronze, tubas. Este som, baixo e pesado, ecoava pelos vales, como um presságio de morte. Espartaco sabia, quando as trombetas soassem, o fim começaria. Antes do amanhecer, ele formou os seus guerreiros. As primeiras fileiras eram compostas pelos gladiadores mais experientes, armados com espadas curtas e escudos redondos. Atrás deles, lanceiros e arqueiros. A sua formação lembrava uma cunha, que os romanos chamavam de cúneus, uma forma para romper a frente. Espartaco colocou-se no centro, como o coração do exército. Quando as trombetas romanas soaram, a terra tremeu. As legiões de Crasso avançaram em formação cerrada, escudo a escudo, lanças à frente, a clássica formação testudo, tartaruga. Os escravos não tinham nada a opor à armadura e à ordem, exceto a fúria. E eles avançaram, quebrando lanças, empurrando os caídos, abrindo caminho através das paredes de escudos. O ar vibrava com o metal. Historiadores escreveram que Espartaco rompeu até o centro da linha romana, matou 2 centuriões e quase alcançou o próprio Crasso. Mas ali, entre escudos e lanças, ele foi cercado. Ele lutou até o fim, até ser atravessado por uma lança. O seu corpo não foi encontrado. Talvez tenha ficado sob centenas de outros. Assim morreu o homem que se tornou lenda. Após a batalha, Crasso ordenou a execução de todos os prisioneiros. 6.000 pessoas foram crucificadas ao longo da Via Ápia, de Capua a Roma. 6.000 cruzes, 6.000 sombras balançando ao vento. Plutarco escreveu que esse espetáculo durou semanas. Viajantes que passavam pela estrada ouviam gemidos, viam corpos ressequidos sob o sol. Era um lembrete que os escravos não deviam sonhar com a liberdade. Mas achados arqueológicos posteriormente mostraram o contrário. Em alguns lugares, as cruzes foram derrubadas e ao lado, túmulos frescos. Talvez nem todos tenham sido mortos. Talvez alguém tenha sobrevivido e fugido para as montanhas. Talvez o espírito de Espartaco não tenha morrido onde o seu corpo tombou. A vitória de Crasso trouxe-lhe glória, mas não grandeza. Quando Pompeu regressou da Espanha e aniquilou os restantes fugitivos, o Senado proclamou-o como o salvador da Itália. Crasso cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio. A história raramente se lembra daqueles que venceram. Ela lembra-se daqueles que desafiaram. E o vento no sul da Itália ainda assobiava entre as colinas desertas, como se sussurrasse os nomes daqueles que um dia ousaram levantar-se contra o mundo. E Roma, acorrentada pela lei, viu pela primeira vez que o medo podia vir não de fora, mas de dentro, daqueles que ela considerava nada. Após a morte de Espartaco, Roma não percebeu imediatamente que havia vencido. O medo ainda pairava sobre o país. Ventos do sul traziam o cheiro de fumaça e carne em putrefação. As estradas estavam repletas de corpos crucificados, e até os guerreiros de Crasso olhavam para eles com repulsa. Plutarco escreveu que nenhum triunfo foi tão pesado para os vencedores. Foi uma vitória sobre uma sombra, sobre uma ideia que não podia ser acorrentada. O exército de escravos desapareceu, mas o seu eco tornou-se parte da própria história de Roma. Crasso ordenou a limpeza das estradas, o restabelecimento da ordem e a devolução das propriedades aos senhores de escravos. Mas, na verdade, a Itália estava em ruínas. Centenas de vilas foram queimadas. Milhares de escravos mortos ou dispersos. A economia da Campanha e da Lucânia colapsou.
Dados arqueológicos confirmam que, após a revolta, muitas propriedades nessas regiões não foram reconstruídas por décadas. A camada de cinzas encontrada nas estratificações culturais data precisamente dos anos da revolta de Espartaco. O Senado romano apressou-se a anunciar a restauração da paz, mas essa paz era frágil. Segundo Apiano, Crasso pediu permissão para celebrar um triunfo, a mais alta forma de glória militar. Foi-lhe recusado. A honra do vencedor coube a Pompeu, que chegou mais tarde e aniquilou os fugitivos. Crasso recebeu apenas um ovatio, um pequeno desfile, sem biga, sem coroa de louros. Essa humilhação foi a causa do seu ódio frio por Pompeu e impulsionou ambos a uma futura rivalidade, que marcou o início do fim da República. Mas o legado mais importante da revolta não estava na política, e sim nas pessoas. Após Espartaco, os romanos reconsideraram o sistema de escravidão. Claro, não por humanismo, mas por medo. Em algumas províncias, os escravos começaram a receber mais liberdade, especialmente em assuntos militares e ofícios. Novas regras para a manutenção de gladiadores foram introduzidas. As escolas agora estavam sob controlo e vigilância constantes. Historiadores escreveram que até a forma das espadas e armaduras dos gladiadores mudou, para torná-los menos adequados para o combate real. E, no entanto, não o medo, mas a memória, impedia as pessoas de repetir a revolta. A imagem de Espartaco, não de um bárbaro nem de um assassino, mas de um homem que ousou levantar-se contra o mundo, permaneceu viva em canções e lendas. Os romanos não gostavam de recordar o seu nome, mas cada vez mais sussurravam servus contra imperium, escravo contra o império. Entre os militares, Crasso tornou-se um exemplo de disciplina rígida. As suas deciamações entraram para os livros didáticos, um método de restabelecer a ordem através do medo. Os soldados sabiam: quem quebrasse a formação, arriscava-se a morrer pelas mãos do seu camarada. Isso tornou-se um símbolo da frieza romana, uma lei que era mais importante do que o homem. Pompeu, por sua vez, usou a revolta para sua própria glória. Os seus soldados crucificaram mais algumas centenas de fugitivos, e em Roma ele proclamou-se Salvador. O povo o saudava, os senadores o cobriam de elogios. Crasso permaneceu em silêncio, mas no fundo compreendia. Ele venceu com a espada, mas perdeu em glória. Este conflito, que começou sobre os corpos de escravos, em breve levaria Roma a um novo derramamento de sangue, as guerras civis. Com o passar dos anos, a memória da revolta não desapareceu. Historiadores debatiam: Espartaco foi um libertador ou um criminoso? Plutarco escreveu sobre ele com respeito, sublinhando a sua inteligência e humanidade. Apiano, com apreensão, chamando-o de milagre assustador. Até Cícero uma vez mencionou Espartaco como um exemplo do que acontece quando as classes mais baixas perdem o medo. Achados arqueológicos dos últimos séculos confirmaram a escala da tragédia. Perto de Capua e ao longo de toda a Via Ápia foram descobertos vestígios de postes de madeira, restos de cruzes. Em algumas secções, onde a estrada cruzava antigos campos, encontraram anéis de ferro cravados na pedra, pontos de fixação de correntes. Essas marcas são as únicas testemunhas mudas daquela carnificina. Roma tornou-se mais cautelosa. A revolta de Espartaco foi uma lição para ela. A escravidão não é apenas um sistema econômico, é um barril de pólvora. Mais tarde, já na era do Império, revoltas iriam eclodir novamente, na Sicília, na África, na Britânia. Mas cada uma delas seria suprimida antes mesmo que o nome de um novo Espartaco pudesse ser pronunciado. E, no entanto, o tempo mostrou que é impossível suprimir para sempre a ideia de liberdade. Mesmo nas paredes de pedra de Roma, entre colunas e fóruns, onde os escravos ainda carregavam água e puxavam carroças, por vezes ouvia-se um sussurro: Espartaco vive. Não era um homem, era a memória de que mesmo aqueles que nascem em correntes podem erguer-se acima dos senhores. E embora Roma tenha sobrevivido à revolta, o seu coração rachou para sempre. O império aprendeu a temer os seus escravos,
assim como mais tarde os seus soldados, porque pela primeira vez na história viu que a força não está na lei e nem no ouro, mas naqueles que estão dispostos a morrer pelo direito de ser humano. Décadas se passaram. O mundo pelo qual Espartaco morreu há muito se transformou em pó, mas o seu nome não desapareceu. Nos registros dos cronistas, tornou-se um sinal de alerta, um lembrete de que qualquer poder se baseia não apenas em espadas, mas também no medo daqueles que vivem sob elas. Senadores sussurravam que o espírito de Espartaco ainda pairava na campanha, onde outrora vilas ardiam, onde a terra absorveu o sangue de milhares. Os descendentes daqueles que lutaram no seu exército dissolveram-se entre os plebeus. Alguns tornaram-se libertos, outros foram para as montanhas e viveram como salteadores. Mas a memória era transmitida em sussurros como uma oração, sobre um homem que não se submeteu. Nas catacumbas onde se reuniam os primeiros cristãos encontram-se inscrições: Libertas sicut Spartacus, liberdade como Espartaco. Para eles, ele não era um pagão nem um inimigo, mas o primeiro a acreditar que o homem está acima das correntes. O Império Romano expandia-se, crescia, apodrecia. As suas legiões iam cada vez mais longe, para além do Danúbio, para além do Reno, para os desertos da Síria. Mas quanto mais amplas se tornavam as fronteiras, mais pesado era o fardo do medo interno. Cada motim, cada descontentamento dos escravos lembrava os senadores daquele inverno em que um homem fez tremer toda Roma. Historiadores da antiguidade tardia tentaram apagar Espartaco da memória. Nas crônicas oficiais, ele transformava-se num bandido, num cão trácio, num gladiador amaldiçoado. Mas quanto mais insistentemente tentavam esquecê-lo, mais forte a lenda crescia. Já na era dos imperadores, os combates de gladiadores tornaram-se não apenas entretenimento, eram uma tentativa de domar o medo da nova liberdade. Cada assassinato na arena era um ritual, um lembrete de que o poder ainda era capaz de suprimir a revolta. Mas quando no século IV as arenas se esvaziaram e Roma começou a ruir sob o ataque dos bárbaros, as velhas palavras voltaram a ressoar: Servus contra Imperium. As pessoas recordavam não as legiões, não os senadores, mas Espartaco, um símbolo não de derrota, mas de resiliência. Assim, o mito venceu o império. Espartaco morreu no campo de batalha, mas o seu nome sobreviveu a Roma, tornando-se aquilo que foi temido e admirado séculos depois, a prova viva de que a liberdade pode começar mesmo com o grito de um escravo.